O ser humano não consegue trabalhar com pouco. Tudo que é pouco, não contabilizamos como possibilidades. Use o pouco que você tem para terminar bem em 2022. Olá, amigos, eu sou Augusto Fernandes e te ensino a sair do sufoco para você crescer financeiramente. Seja muito bem-vindo ao nosso 28º dia consecutivo de aula sobre por que falar sobre dinheiro. A nossa jornada aí do dinheiro, que é muito importante esse tema e esta abordagem que nós estamos fazendo. E hoje, em especial, na noite de Natal, dia 25 de dezembro, 21 horas, nós estamos aqui falando com você. Olha como é isso, falta uma semana para terminar o ano e para muita gente isso é pouco. E para muita gente que tem a mentalidade abundante, isso é muito. É tempo para bater meta, é tempo para realizar os sonhos. Tem gente que vai realizar o sonho da sua vida nessa última semana. Tem gente que diz assim, essa semana vai passar rápido, não vou fazer nada, não vai fazer a menor diferença. E tem gente que vai fazer a melhor semana da sua vida. Quem trabalha com vendas sabe muito bem do que eu estou falando. Quem trabalha com vendas sabe que vai ter a melhor semana da sua vida e vai realizar muito com isso. Se você quer aprender sobre essa aula, sobre esse tema, fica aqui conosco até o final desse vídeo, clica, compartilha, já clica em gostei, que a gente vai falar muito sobre o pouco e o muito e como você terminar 2022 melhor financeiramente. Eu separei no final 5 dicas importantes para você terminar bem o seu ano. Por isso, já clica em gostei, já compartilha, já manda para os teus grupos. Se você vai gostar no final das 5 dicas que eu vou te dar para como você encerrar melhor o teu 2023. Então eu estava dizendo assim, o ser humano não consegue trabalhar com pouco, porque acha que tudo que é pouco não contabiliza como oportunidade. Eu estava dizendo também que muita gente acha que uma semana é pouco tempo. Pergunta para quem está numa UTI, uma semana é uma eternidade. Pergunta para quem está esperando a liberdade, quem é inocente, uma semana é também uma eternidade. Pergunta para um pai, para uma mãe, para um filho que está aguardando ansiosamente para ver a quem ama, uma semana é uma eternidade. Então a relatividade de muito ou pouco depende de muito de quem a vê e como você utiliza esse tempo. O ser humano, infelizmente, não sabe entender essa relatividade dos recursos. Não falta recursos, mas falta como a gente utilizar esse recurso. A gente não sabe trabalhar com isso por conta das crenças da escassez. O ser humano tem isso tão forte em si que tem essa dificuldade muito grande em fazer muito com pouco. A mãe, ela consegue fazer isso. Uma mãe, ela consegue atender e cuidar de muitos filhos. Mas já parou para pensar, quando os pais ficam velhos, e eu acho isso muito triste, os filhos têm que criar um sistema de reserva, de revezamento, para poder marcar quem vai cuidar de quem, que horas vai cuidar, como que vai cuidar, qual o dia de cada filho. A mãe não precisa disso quando os filhos são pequenos, ela cuida de todos. Já percebeu isso? Então, nós temos isso, especialmente na fase adulta, uma escassez muito grande. A gente não acredita que o pouco é o suficiente para fazer muita coisa. Eu pergunto para você, é possível criar uma fortuna a partir de R$100? Muita gente vai dizer assim, é impossível. E com algumas moedinhas é possível criar uma fortuna? Aí a pessoa vai dizer que é impossível, pois muitas fortunas foram criadas a partir de moedinhas e a partir de R$100. Existe uma série nos Estados Unidos, eu não lembro agora os streams, eles dão a uns bilionários, um reality show, $100. E eles têm que criar um negócio do zero, $100. Bota eles para um lugar distante, e eles vão para um lugar distante
e vai acompanhando esse reality. Com $100 eles têm que mudar a realidade deles. E eles conseguem levantar negócios com $100. É incrível quanto uma mentalidade de abundância, de grandeza consegue fazer. Quem tem uma mentalidade de escassez, você pode dar 1 milhão que ela perde logo em seguida. Você pode dar um negócio de sucesso grande que ela faz falir logo em seguida. A gente vê isso todos os dias, gente. A gente vê porque não sabe negociar, não sabe tratar bem os funcionários, não sabe negociar com o fornecedor, não sabe comprar, não sabe vender e vai levar à falência. A gente vê isso todos os dias acontecer. Herdeiros que não sabem cuidar do negócio, as pessoas dizem, nossa, esse império é tão grande, como é que deixou falir? Aí você vai ver, má administração, é o que o povo mais fala. Então, é possível sim criar grandes negócios a partir. Pergunta o Silvio Santos com as suas canetas, vendendo, criou seu império USBT e assim por diante. É possível começar algo com pouco? Sim, é possível começar algo com pouco, sim, é possível. Acredite nisso. Muita gente assim, é possível começar um bolo com poucos ingredientes? É possível fazer uma macarronada com poucos ingredientes? É assim. Eu estou reaprendendo a cozinhar e com ovo na sardinha a gente faz uma macarronada muito bem. É possível fazer um negócio com poucos recursos? É sim, é possível fazer. Quando eu abri esse negócio que eu tenho aqui há quase 20 anos, no primeiro mês nós perdemos tudo. No primeiro mês nós perdemos tudo. Falimos literalmente. E recomeçamos do zero no primeiro mês. E quase 20 anos depois estamos aqui de pé e continuando em expansão e só pensamos em crescimento. Será que nós estamos preparados para começar grande? Tem gente que pensa assim, se eu começar grande, já eu tenho 100% de chance de dar certo. Não é bem assim. Não é bem assim que se começa um negócio. Porque você não vai ter a questão da subida. A subida é que dá, a caminhada é que dá a experiência. A experiência ela vem com tato, com o erro, com o aprendizado. É isso que dá a experiência. Muita gente ganha uma bolada do dia para a noite e perde, porque falta uma coisa muito fantástica, uma coisa muito simples e muito comum, que eu não vou cansar de falar aqui, e já estou há 28 dias falando, consequentemente, educação financeira. O nome é bonito, mas as pessoas, eu vou no final das 5 dicas, eu vou explicar lá na 4ª dica, vou falar detalhadamente o que é educação financeira, esse bicho de 7 papão que as pessoas falam tanto. Mas só para vocês entenderem, a falta da educação financeira, a falta do trato com o dinheiro, o falta de aprender a lidar com o dinheiro é a causa de muitos males hoje que as pessoas têm e muita gente não sabe. A escassez, a mentalidade do merecimento, o modelo mental do dinheiro, como multiplicar, como investir. A gente não vê isso na escola, não vê isso na adolescência, não vê isso na faculdade. Eu canso de dizer que muitas profissões saem da universidade e não saem aprendendo a lidar com o principal recurso que elas vão sendo jogadas no mercado de trabalho, que é o dinheiro. Muita gente sai do ensino médio preparados para o trabalho com um curso técnico, mas não sabe com o principal recurso que vão receber, lidar com ele. Então isso é importante, eu vou falar sobre isso lá nas 5ª dica, quando eu terminar essa live aqui. Não saber aplicar o dinheiro, multiplicar e saber principalmente lidar com isso. Vamos lá abordar isso. As primeiras dicas, hoje é Natal, vamos ser mais breve, porque o Filho de Deus aqui já deu uma palestra hoje, já passou o dia aqui no escritório estudando, tem que ir também viver. Vamos lá. Uma pergunta que o professor Mário sempre fala. Você está fazendo o seu possível ou o seu melhor? Essa pergunta é fantástica. Vem dos americanos também. Você está fazendo o seu possível ou o seu melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. Na condição que você tem, enquanto você aguarda condições melhores
para fazer melhor ainda. Eu explico essa história. Com o pouco que você tem, você está fazendo o seu melhor ou está fazendo o possível? Isso é muito interessante a gente pensar, porque assim, Edson Augusto, eu quase não tenho nada. É muito comum as pessoas dizerem assim, eu quase não tenho nada. Olha, gente, se você sabe ler e escrever, tem 2 braços, pronto. Você tem mais do que muita gente. Ler e escrever tem 2 braços, você sabe muito mais do que muita gente. Porque você é capaz de mudar o mundo com essas 3 habilidades. Ler e escrever tem 2 braços. Você é capaz de mudar o mundo. É porque realmente o pouco é muito valorizado por nós. O pouco, ter pouco é muito valorizado. A gente dá um grau, uma ênfase no pouco. A gente dá uma ênfase muito grande em ter pouco. E a gente esquece de olhar os talentos naturais que a gente tem. Tem gente que tem uma habilidade incrível com pessoas. Tem gente que tem uma habilidade incrível em falar, em conversar. Tem gente que tem uma habilidade incrível com máquinas. Tem gente que tem uma habilidade incrível com rede social. Tem gente que tem uma habilidade incrível com leitura, com livros, com atendimento. Descobre qual que é a tua habilidade. Hoje é o melhor dia de você descobrir qual foi o talento que Deus te deu. Porque todo mundo tem um talento. Todo mundo tem uma habilidade incrível. Descobre algo que você te faz diferente. Porque você já pode começar a fazer com esse diferente. Descobrir isso, eu gosto das histórias, né, as biografias do Silvio Santos. Ele descobriu que tinha uma voz diferente. O Chico Anísio e o Silvio Santos foram participar, né, e várias outras pessoas, naturalmente, participaram de um concurso para a Rádio Nacional. O Chico Anísio, nosso cearense, tirou o 2º lugar. O Silvio tirou o 1º. E foi o seu talento, como camelô, pela voz. Todo mundo reconhecia o Silvio Santos lá no centro do Rio de Janeiro. Ele era um camelô conhecido pela habilidade de vender a caneta, mas pela voz. Era tão conhecida, a sua habilidade era tão conhecida, a sua voz era tão incrível, que chamaram ele para fazer o concurso lá na Rádio Nacional. Então, pelo que você é conhecido? Tem gente que é triste, é conhecido pela habilidade de falar mal dos outros, pela fofoca, pelo mal que faz, pelo azedume, pelo mau humor. Esquece isso e vê pelo talento que você tem. Então é importante saber se você está fazendo o possível ou se você está fazendo o seu melhor. Tem gente que não dá o gás, que a gente fala aqui em Ceará, é dar o gás. Tem gente que não se esforça. Para fazer dinheiro tem que se esforçar, tem que fazer o seu melhor. Aproveita que você está na última semana, tenta fazer o seu melhor, tenta fazer uma semana diferente. Chega no teu trabalho, chega na tua universidade, chega no teu lugar, na tua família, chega na tua religião, no teu centro, na tua casa de oração, na tua igreja, na tua comunidade, no teu centro comunitário, em algum lugar que tu interage, na tua casa, amanhã ou hoje, acorda com uma disposição diferente, vai buscar o teu sucesso. O sucesso não vem bater a tua porta. Tu que tem que ir lá acordar com uma disposição diferente e ir buscar. E dizer assim, vem aqui, sucesso. Agora é a minha vez. E isso é que é fazer o melhor. Segunda dica é, não se contente com o possível, com pouco. Porque será medíocre. Tem gente que se contenta com pouco, com a sujeira. Tem gente que contenta com pouco, com o seu nome sujo, né? O sujo, entre aspas, com o seu nome negativado, com o seu nome com restrição. Tem gente que se contenta com uma pessoa que não lhe trata bem. Tem gente que se contenta com as suas finanças desorganizadas. Tem gente que se contenta viver enforcado, com sufoco, devendo Deus e o mundo. Tem gente que se contenta com o que ganha, com o que fatura, com o que produz. Não se contente. Tem que contentar em buscar abundância. Tem que se contentar em buscar coisas maiores para você. Não se contente com a mediocridade. Não se contente em ser morno. Vá em busca de melhoria para você todos os dias. Vá em busca de mudanças, né? Se você não mudar, nada vai mudar. Você precisa buscar mudanças, precisa buscar mudar algo na sua vida, nesse ciclo,
Porque não é possível que entre ano, saia ano e você continue cavando o buraco que está. Aproveita a última semana e não adianta escrever meta. Esse ano eu vou perder tantos quilos, esse ano eu vou... Não. Parte da arte de escrever para a arte do fazer. O que você ainda não fez em 2022 que dá para fazer? Começa hoje. O que dá para fazer? Esse ano eu disse que ia ler um livro e não li. Começa hoje. Pega o livro e abre. Esse ano eu disse que ia ler a Bíblia e não li. Lê um versículo. Começa hoje. E vai dormir satisfeito porque você leu um versículo, leu uma página, leu alguma coisa. Esse ano eu disse que ia começar aquele treinamento de graça. Começa hoje. Esse ano eu disse que ia ligar para alguém. Liga hoje. Agora é o único tempo que a gente tem. É isso que faz a diferença. É o fazer. É a ação. É a atitude. Não ache que você já está derrotado. Não ache que não dá para fazer. Ache que é possível. Ache que é possível fazer, que dá para modificar. A terceira dica que eu vou começar, essa é a mais importante, gente. Principalmente para quem está com o nome negativado, quem está atolado de dívida, quem está enforcado, quem está sufocado. A terceira dica é a mais importante. Se você guardar só essa terceira dica, você já vai mudar o seu ano 2022 e vai começar o 2023 diferente. Então preste atenção. Mas antes disso, acredite. Hoje eu fiz um Reels Remix, tá aí no feeds aqui do Instagram, justamente daquele A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade tem o sonho lá do Garden, que é ser corretor. Ele diz, eu vou ver o emprego. Ele fala para a esposa de manhã, eu vou ver o emprego. A mulher o abandona ele e o filho. Eu vou ver o emprego. Ela ri. Ele diz assim, eu vou ser corretor da bolsa. Ela disse, ela ridiculariza, ri dele. Nunca deixe ninguém rir dos seus sonhos. Nunca. Respeite, silencie, não discuta e vá. E trabalhe duro, arduamente, para que você e os seus sonhos se realizem e o seu trabalho faça um barulho enorme, enorme. Não grite com a pessoa, não briga, não discuta, mas o seu trabalho, o seu silêncio e o seu trabalho duro vai fazer um barulho enorme. Mostre que é possível nos seus sonhos. Eu me lembro muito bem, eu dizia, eu estava na merda total no início dos anos 90. Estava na merda total e eu dizia que ia ser rico, muito rico. A pessoa que estava comigo ria. Ela ria porque a gente estava apertado para pagar o aluguel, apertado para pagar a luz e tal, e ela ria. E eu dizia que ia ser muito rico. E ela ria. E eu nunca deixei de acreditar. No ano 2000, quando começou, e eu tive a oportunidade de pegar minha primeira grande representada, quando eu comecei minha idade mais na minha primeira juventude, e eu peguei minha grande representada, e eu ofereci esse negócio para Deus e o mundo, e ninguém quis, e eu disse, eu vou pegar esse negócio, e mudou minha vida a partir dali, financeiramente, claro. Já tinha mudado um pouco, mas ali mudou financeiramente, e no primeiro mês mudou extraordinariamente, e eu trabalhei até 2, 3, 4 da manhã, até 5 da manhã, e a partir dali mudou minha vida, e mudou, né? Realizei todos os sonhos. E depois a pessoa falou, anos depois ela falou, disse, olha, eu não acreditava, você falava que ia ser rico, eu não acreditava, que a sua situação era ridícula, né? Era difícil. E levou um pouco mais de 6 anos, mais ou menos, essa trajetória, levou uns 6 anos, mas aconteceu. O Chris Garden, no filme A Procura da Felicidade, levou 6 meses para ele sair de estagiário não remunerado para ganhar o emprego na corretora de bolsa. Mas ele fez um esforço, dormiu no metrô, no banheiro do metrô com o filho, dormiu em abrigo, dormiu na rua, e foi um esforço enorme, e conseguiu um emprego de corretor, se tornou multimilionário,
vendeu a sua corretora, depois se tornou multimilionário de novo, a esposa morreu de câncer. A história dele é fantástica. E ele aparece no sketch, na última cena do filme. Aparece um homem muito bonito, bem alinhado, muito bem arrumado. Na última cena do filme é o Chris Gardner, o original. Tá lá no filme, você assista que você vai adorar. Pois bem, vamos à terceira dica, e essa você vai adorar, você que está enforcado. Gente, eu já usei essa dica, funcionou para mim, talvez funcione para você. Se você está devendo muita gente, desde que seja instituição, desde que seja pessoas, não exclui aqui a questão de agiota, mas você está devendo instituições, devendo Deus e o mundo, como se fala, começa negociando. É como no início do ano e final do ano, as empresas, elas darem um desconto a quem está devendo, dá um desconto bom, e às vezes consegue dar o desconto até a pagar a dívida original, zero o juro todinho e pagar pela dívida original. Essa tem que ser sua meta. Eu quero pagar o valor principal, é assim que se fala na linguagem financeira. Eu quero pagar o valor principal, o valor original. Eu quero que seja abolido todo o juro e quero pagar o valor original. Muitas vezes bancos que elevam juros acima de juros, às vezes a gente já viu dívidas que estavam 80 mil e o valor da dívida original era 3 mil reais. 80 mil de cartão de crédito acumulado, e o valor da dívida original era 3 mil e o banco aceitar os 3 mil. A gente já viu isso na prática. Então começa negociando isso. Primeira dica, negocie a exaustão. Segunda dica, negocie até chegar o valor da dívida original. Terceira dica, negocie sempre com instituições oficiais, bancos, e negocie sempre, quarta dica, negocie sempre com mais de um banco. Hoje os bancos fazem portabilidade de dívidas. Quinta dica, negocie com bancos pequenos. Os bancos pequenos, como querem mais volume de negócio, eles se expõem maiores aos riscos. Existem bancos que não são nem conhecidos no grande público. Por exemplo, o Paine, que é um banco, bancos estaduais ou bancos pequenos. O Paine, que é um banco pequenininho, valorizou só em 2022 45% da sua ação na bolsa. Só para vocês terem uma ideia. Então, bancos pequenos se expõem maiores aos riscos, negociam mais do que os grandes bancos que são mais conhecidos. Eu dei essas 5 dicas. Sexta dica, que é um passo interessante, você soma tudo que deve. Por isso que é importante anotar. Pega tudo que você deve, tudo que você deve a todas as lojas, todas as pessoas, soma, gente, para você ter um montante que você deve. Somou o tanto que deve, negocia o máximo de desconto. Pronto. Negociou o máximo de desconto, vai para apenas um credor. Tenta ficar apenas na mão de um credor, para que você evite pagar vários juros, várias pessoas, várias taxas. Você vai negociar um empréstimo pessoal que é sempre menor do que juros de cheque especial, juros de cartão. Isso é sempre menor. Então essa é uma forma de terminar bem em 2022. Você tem uma semana para fazer isso bem. Então negocia com apenas um credor. Agora, antes de fechar o negócio, tenta várias instituições. Às vezes você pode tentar também um anjo investidor. Às vezes você conhece alguém que tem dinheiro, que tem disposição, que não é agiota, não vai fazer isso, não vai pedir empréstimo a pessoas que fazem isso, não. Isso aí é outra coisa. Mas às vezes um pai, uma mãe, uma tia mais abonada, alguém que você conheça que até vai fazer isso por gentileza, sei lá. Alguém, ou o foco é uma instituição que empreste com juro mais módico, né? Você vai sempre comparar IPCA, Selic, tenta conhecer isso o mínimo possível, e você negocia e fica na mão de apenas uma instituição e começa e faz um empréstimo pessoal, que é sempre melhor do que juros de cartão, juros de cheque especial. E finalmente você parcela isso dentro do teu orçamento. Não vai botar teu orçamento em risco, não vai botar a tua sustentabilidade em risco,
e negocia isso confortavelmente. Faz uma reorganização do teu orçamento. Aproveita essa semana e pensa sobre isso. É importante você entrar o ano bem. Reorganize as suas finanças. Encara isso como uma possibilidade de começar o teu ano bem, 2023, mas principalmente terminar o teu 2022 melhor ainda, negociando. Se é isso que te tira o sono, se é isso que te incomoda, você vai ter dignidade. Ter um compromisso financeiro, sim, porque todo mundo tem, mas de cabeça erguida, de cabeça mais leve e em paz. É importante não ter vergonha de encarar as pessoas, de atender uma ligação, porque você teve dignidade de negociar. Ah, tem instituição que não negocia. Sim, é possível que tenha, mas é possível que tenha outras e dê prioridade às que queiram negociar com prazos confortáveis e dentro da tua, do teu orçamento. É por isso que é importante saber quanto ganha, quanto gasta. Por isso que é importante você fazer isso detalhadamente e fazer o mínimo do esforço para que você possa ter na sua mão o seu controle orçamentário. Fazer isso dentro da sua semana. Essa é a terceira dica, é muito importante. Negociação ao extremo, está lá as dicas. E agora a quarta dica, que é interessante: o pouco que está na sua mão é o início de algo grande. A tua inteligência, a tua capacidade de pensar, o teu corpo são, o que você acha que é pouco para você já é grande na mão de outras pessoas, é muito na mão de outras pessoas. Tem gente que tem a capacidade de multiplicar o pouco e tem gente que não consegue multiplicar muito. Essa é a grande diferença. Faça parte das pessoas que conseguem multiplicar o muito. Primeiro, sendo grato, reconhecendo, né? Sendo grato e reconhecendo o muito que você tem. Então, o pouco que está na sua mão é o início de algo grande. Tenha essa certeza, tenha esta ciência para que você possa caminhar. E a quinta e última dica, rapidamente, para a gente fazer um en passant: aprenda educação financeira. Aproveita essa última semana para você ter uma educação financeira, a fazer um relacionamento bom com o seu dinheiro, né? Fazer rever a mentalidade financeira sobre as crença de merecimento, crença de abundância, rever o seu modelo mental, rever o seu pensamento, o que você pensa sobre as pessoas ricas, quais são as ideias fixas que estão aí sobre o dinheiro, sobre as pessoas ricas, sobre o que você pensa sobre ganhar dinheiro, ter muito dinheiro, sobre o número que é confortável para a tua aposentadoria, para você viver bem. Então, tudo isso aí, teu relacionamento com o dinheiro e principalmente a sua atitude financeira, a sua atitude de hoje em diante com relação ao dinheiro, com relação à sua vida financeira. Aprender educação financeira não é nada de algo de outro mundo. O nome é bonito, as palavras podem ser bonitas, os termos podem ser bonitos, mas é tudo relacionado a como você lida com o dinheiro. E basicamente, gente, os pontos são muito básicos. Basicamente é ter um orçamento doméstico, utilizável, prático, saber quanto ganha e quanto gasta, basicamente, viver um grau abaixo do quanto você ganha, né? Ter prioridades, isso é importante, construir uma reserva financeira e pensar a longo prazo, principalmente na aposentadoria, quando a sua energia do corpo não tiver mais, para que você não possa morrer de tanto trabalhar e finalmente fazer o dinheiro trabalhar por você. São esses pensamentos básicos que vão te impulsionar para que você possa sair do sufoco e crescer financeiramente. Então, de uma linha geral, você aprendeu esses tópicos que o ser humano, infelizmente, não consegue trabalhar com pouco e não consegue ver as possibilidades e não contabilizá-las, mas hoje eu acredito que você ampliou a sua visão e vai perceber que uma semana é muito tempo e dá para fazer muita coisa, principalmente em relação ao seu aspecto financeiro. Dá para conversar, dá para rever muitos pontos que são importantes serem revistos, que essa mentalidade de escassez precisa ser revista,
porque há abundância em tudo, em recursos e principalmente em você. Se você respira, tem uma mente sã e dois braços, dá para fazer muito diferente, dá para fazer muita coisa. Que é fundamental você aprender sobre a educação financeira, que é fundamental você fazer com o pouco que você tem, fazer o seu melhor, e isso aqui é interessante, e relembrando o que o professor Mário Sérgio Cortella fala, não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, nas condições, enquanto você aguarda condições melhores para fazer melhor ainda. É com o pouco que você tem, fazendo o possível, fazendo o seu melhor. Não contentar-se com o possível, porque isso se contenta os medíocres. Não contentar com seu nome negativado, não se contentar em ganhar pouco, não se contentar em faturar pouco, não se contentar com seus investimentos rendendo pouco, não se contentar com o que você produz, porque isso é mediocridade. Se contentar em produzir e em crescer sempre. E, naturalmente, negociar aos extremos, como eu dei espaço lá no terceiro, e principalmente, o pouco que está na sua mão é o início de algo grande. Marca isso aí na sua mente, começa a pensar isso e aprender naturalmente sobre a educação financeira. Eu sempre termino quando você pensar em fazer parte dos 20% de que vão dominar a questão das finanças e vai fazer a diferença no mundo. Amanhã vai ser a nossa 29ª aula e agora a gente vai focar totalmente no 2023 e amanhã eu vou te falar como você fazer um 2023 diferente. Eu te agradeço a audiência e até amanhã. Muito obrigado.